o anúncio do nascimento de João. O Novo Testamento identifica 5 pessoas como João. Neste caso, é João Batista. Tem também João, o apóstolo, que escreveu os evangelhos, as epístolas e também o livro de Apocalipse. Também João Marcos, que participou da viagem missionária com o apóstolo Paulo. Mas esse texto se refere a João Batista, o anúncio do seu nascimento. Lemos no verso 5 que havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Este é um sacerdote casado com uma mulher, Isabel, da descendência de Arão, que é a linhagem dos sacerdotes, né? Filhos de Levi. Verso 6. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Um casal justo diante de Deus. O mais importante é sermos justos diante de Deus. Há pessoas que se preocupam em ser justas apenas diante de si. Não, eu acho que é justo, então elas fazem. Mas e Deus? Ele acha que é justo? Então, o mais importante é ser justo diante de Deus. Eles também eram irrepreensíveis. Irrepreensível é aquele que não merece repreensão. Observe um casal exemplar, uma família abençoada. Agora, observe, aquele casal tinha tudo que eles queriam? Não, mas eram um casal abençoado. A pessoa abençoada não é aquela que tem tudo o que ela quer. A pessoa abençoada é aquela que agradece a Deus pelo que ela tem. Independente de ser pouco ou muito, ela tem um coração grato. Esta é a pessoa abençoada. Mas mesmo as famílias abençoadas têm seus problemas. Eles tinham um problema. Olha o verso 7. Mas não tinham filhos, pois Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Observe, um casal temente a Deus, mas tinha uma dificuldade familiar. A mulher, uma limitação na saúde, porque não podia gerar filhos. Agora, observe o verso 8. Aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus, na ordem do seu grupo, observe, ele, um homem com idade avançada, exercendo suas funções sacerdotais. Zacarias poderia, ao invés de estar exercendo suas funções sacerdotais, estar em casa. E que desculpa ele poderia dar? A idade. Já estava com idade avançada. Poderia pensar, já estou velho, não tenho mais força, já fiz a obra de Deus a vida inteira, agora eu quero sombra e água fresca. Estaria lá descansando na sua rede. Mas não, ele decidiu fazer a obra de Deus. Ele decidiu continuar fazendo a obra de Deus. Ou talvez ser uma pessoa revoltada com a vida, porque com certeza ele tinha desejo de ser pai, mas sua esposa não poderia gerar um filho para ele. Desta forma, ele poderia ser uma pessoa revoltada. Também não vou mais fazer a obra de Deus. Já que Deus não dá filho, então também não vou mais trabalhar para Deus. Mas Zacarias, independente de ter ou não ter filho, independente de receber a bênção ou não, ele continuou servindo ao Senhor com todas as forças que lhe restavam. Observe, o projeto de Zacarias falhou. Zacarias, um homem temente a Deus, sacerdote, se casa com a mulher
da linhagem sacerdotal, descendente de Arão. Um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, tudo para ser 100% perfeito. Mas, logo depois que casa, percebe que com o tempo sua esposa não engravida. E ele poderia pensar: meu projeto familiar falhou. Era meu sonho ser pai. E ser uma pessoa revoltada, decepcionada. Como é que Deus fez isso comigo? Permitiu que algo tão desagradável viesse contra a minha vida e contra os meus sonhos. Ele tinha o sonho de ser pai, mas o sonho não estava completo. Mas nem por isso ele se tornou uma pessoa amarga, revoltada. Não, ele continuou servindo a Deus de bom coração. No verso 9, diz assim: coube-lhe por sorteio, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. Olha o privilégio que ele teve. Tanto sacerdotes, e o sorteio caiu sobre ele não por acaso, mas por providência divina. E sabe por quê? Olha o verso 10. Verso 10: e toda a multidão estava orando do lado de fora, na hora em que se oferecia incenso. Irmãos, olha que benção. As pessoas participando. Alguém poderia dizer: eu não sou sacerdote, o sacerdote é que faça parte dele. Eu vou tocar minha vida, eu vou cuidar de mim. Não, o sacerdote, o líder espiritual, fazendo a parte dele e o povo ali acompanhando em oração. Se você não está fazendo, ore por quem está fazendo. Verso 11: então apareceu-lhe um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Zacarias, o sacerdote, teve uma experiência tremenda com Deus. Uma experiência visual. Ele viu o anjo do Senhor. Agora, por que aquela experiência com Deus? Porque ele estava fazendo a obra, fazendo a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus para a vida de Zacarias? Qual era a vontade de Deus para a vida de Zacarias? Que ele estivesse fazendo a obra de Deus, cumprindo o propósito de Deus. Se ele estivesse em casa, descansando, reclamando das dores, ele não teria tido essa experiência com Deus. Verso 12. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas olha no verso 13 a reação do anjo. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Irmãos, o anjo disse para Zacarias: não temas. Ele percebeu que Zacarias estava amedrontado e então ele traz uma palavra de consolo para o coração dele, dizendo: não temas. Medo, temor, era o que Zacarias estava sentindo naquele momento. E eu digo para você hoje: Deus sabe o que você tem sentido ultimamente. E da mesma forma, ele fala ao teu coração hoje: não tenha medo, não temas. O anjo diz também: a tua oração foi ouvida. Isto significa que Zacarias era um homem de oração. Orava. A sua oração foi ouvida. Quem tem vida de oração sempre tem novas experiências com Deus. Mas há quanto tempo Zacarias orava por um filho? Se eles já eram idosos, provavelmente, logo após se casar, e devem ter se casados bem jovens, ele já começou a orar pedindo a Deus um filho. Quantos anos esperando uma resposta à oração? 30 anos, 40 anos? Mas o mais importante é que Deus ouviu a oração de Zacarias. E eu digo para você, hoje, Deus tem ouvido as suas orações.
Não desista de orar, não desanime, mas persevere. A resposta de Zacarias demorou décadas. Eu não sei quanto tempo pode demorar a sua resposta, mas eu digo para você, Deus tem uma resposta para você. E o anjo anunciou também o nome do bebê, João, que significa Deus é bom. E assim Zacarias, com o nascimento, pôde dizer: realmente Deus é bom. Vale a pena servir a este Deus maravilhoso. Verso 14: terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele. A resposta de oração sempre traz alegria e satisfação. Por isso vale a pena orar. E é importante que você reconheça na sua vida o que é resposta de oração. O que tem na sua vida hoje que é resposta de oração. Você orou e Deus foi fiel, te honrou. Você tem valorizado isso? Interessante também que fala, muitos se alegrarão. A bênção de Deus traz alegria para você e para aqueles que te amam. Muitos se alegrarão, não são todos, porque os invejosos não se alegram. Porque os invejosos não se alegram com a vitória dos outros. Nem todos se alegram com a bênção que você recebe. Quer saber se uma pessoa tem inveja de você? Observe a reação dela quando você conta as bênçãos de Deus na sua vida. As pessoas que realmente te amam vão se alegrar com você em Deus pelas bênçãos derramadas por Ele sobre a sua vida. Verso 15. Porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Ele será grande diante do Senhor. Há pessoas fazendo um esforço tremendo para ser grande diante dos homens, mas é tão pequenino diante do Senhor. E eu digo para você, seja um gigante, seja grande diante de Deus. Mesmo que ao olhar humano te vejam como um pequenino, mas o importante é sermos grandes diante de Deus. E ele recebe restrições: não beber vinho nem bebida forte. Os judeus gostavam muito do vinho, mas a pessoa que quer ser grande diante de Deus precisa abrir mão de fazer o que muita gente gosta de fazer. É a renúncia. E é interessante também que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Imagine uma serva de Deus que está grávida pedir ao Senhor: Deus, eu quero que o meu bebê seja cheio do Espírito Santo, já desde o meu ventre materno. Faça como o Senhor fez com João Batista. Olha que benção. Uma criança cheia do Espírito Santo. Verso 16. Ele converterá ao Senhor seu Deus muitos israelitas. Irmãos, João Batista cheio do Espírito Santo. Para quê? Para a salvação de almas. O enchimento do Espírito Santo é para a salvação de almas. Quando buscamos nos enchermos do Espírito Santo, nossa prioridade deve ser a salvação de almas. Deus tem te dado dons? Quantas pessoas têm se convertido através do seu dom? Porque a conversão é obra do Espírito Santo. É Deus que nos usa. Quem convence o homem do pecado e converte o homem é o Espírito Santo de Deus. Verso 17. Irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Malaquias
havia profetizado: Eis que vos envio o Elias, que viria alguém com o mesmo ministério profético de Elias. E este foi João Batista. Quando perguntaram para ele, ele disse: Não, eu não. Eu sou a voz do que clama no deserto. Mas Jesus confirmou: Este é o Elias que havia de vir. Interessante que João Batista veio no mesmo poder, mas ele não realizou milagres como Elias. O poder de Deus se manifestou na vida de Elias de tal forma que Deus operou muitos milagres através de Elias. João Batista vem no mesmo poder e no mesmo espírito, na verdade, no mesmo ministério, converter o coração dos pais aos filhos. Uma pessoa, quando se converte, ela passa a cuidar melhor da sua família, a valorizar melhor sua família. Este é um sinal de conversão. Uma pessoa rebelde, quando se converte, ela se torna uma pessoa submissa. Uma pessoa que se diz convertida, que despreza a sua família, não cuida dos seus familiares, mantém um coração rebelde, ela deixa a dúvida se realmente experimentou a verdadeira conversão. Conversão é transformação. E esta transformação deixa o povo preparado para Deus, preparado para estar com Deus, preparado para servir a Deus, preparado para ser arrebatado por Deus. Verso 18. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também tem idade avançada. Apesar de ter tido aquela experiência sobrenatural, Zacarias permitiu que a dúvida, a incerteza, até mesmo a incredulidade dominasse sua mente. A pergunta é: como vou ter certeza? E ele justifica: eu sou velho, minha esposa, idade avançada. Ele olhou para a condição dele, a condição da sua família e diz: eu não sirvo para esse propósito, eu não tenho capacidade para esse propósito. Deus não errou quando te escolheu. Se você olhar para a sua condição humana, você desiste da sua fé. Mas olhe para Jesus, porque é Ele quem capacita você. O propósito de Deus é incondicional. Deus não depende dos recursos dos humanos para fazer a obra dele. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o médico dos médicos. E para Deus, nada é impossível. Verso 19. E o anjo lhe respondeu: Eu sou Gabriel e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Eu sou Gabriel. A palavra Gabriel quer dizer homem de Deus ou homem forte de Deus. E ele estava sempre diante de Deus. E por isso trouxe uma palavra de Deus. Só quem está diante de Deus é que tem uma palavra de Deus para transmitir. Portanto, não ouça conselhos de pessoas que estão longe de Deus, mas dê ouvidos a homens e mulheres de Deus que você sabe que eles estão sempre buscando a presença de Deus. Verso 20. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, pois não creste nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. A incredulidade tem suas consequências. E ali a consequência é que ele ia perder a fala, ia ficar mudo por causa da sua incredulidade. Por causa da sua incredulidade, ele perdeu a voz. O que você já perdeu por causa da sua incredulidade? O que você tem perdido
por causa da sua incredulidade. Verso 21. O povo estava esperando Zacarias e espantava-se por ele se demorar no santuário. Verso 22. Mas, ao sair, Zacarias não conseguia falar com eles. Então perceberam que tivera uma visão no santuário. Ele lhes falava por gestos e continuava mudo. E para terminar, verso 25. O Senhor me concedeu isso quando olhou para mim, para acabar com minha humilhação diante dos homens. Esta humilhação era por causa da esterilidade, que naquele tempo era vergonhoso para uma mulher não poder gerar filhos para o seu marido. E agora Isabel, grávida de 5 meses, ela diz: o Senhor. Ela reconhece que veio de Deus para a vida dela e diz: o Senhor olhou para mim. E eu encerro minha palavra dizendo para você: Deus tem olhado para você. As suas orações têm sido ouvidas. Portanto, não desanimes. O olhar de Deus está sobre a sua vida. O olhar de Deus está sobre você. Convido a você a orar comigo agora. Pai Celestial, eu entrego em tuas mãos esta pessoa que recebeu a tua mensagem. Que o teu Espírito Santo possa falar profundamente ao seu coração. Ó Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa entenda que o Senhor tem ouvido as suas orações e que o Senhor tem olhado para a causa dela. Abençoa, Senhor, este teu filho, esta tua filha. Eu faço esta oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus está olhando para você. Deus abençoe a sua vida. Amém. Olha pra